Saudações a todos, que a paz esteja conosco. Mais uma vez que nós possamos unir mentes e corações e que possamos fazer um bom estudo na noite de hoje. E aqui é noite, mas aí no Brasil é dia, mas está tudo certo. O importante é que a gente está juntos aqui através da internet e vamos começar o livro dos médiuns, retomar, na verdade, né? Nós paramos no estudo passado na segunda parte do livro dos médiuns, no capítulo sexto, que trata das manifestações visuais. Nós temos quatro temáticas, né? Perguntas sobre as aparições, ensaio teórico, espíritos glóbulos, teoria da alucinação. Mas ainda estamos, no tema perguntas sobre as aparições. E nós paramos na pergunta de número 17, retomaremos pela de número 18. Hoje, dia 3 de fevereiro de 2026, a pergunta número 18, Kardec indaga os espíritos. Por que as aparições ocorrem mais à noite? Não seria efeito do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? Resposta: pela mesma razão por que enxergais as estrelas durante a noite, e não as divisais em pleno dia. A claridade intensa pode ofuscar uma aparição ligeira, mas é errôneo supor-se que a noite tenha alguma coisa a ver com isso. Interrogai as pessoas que tiveram visões e constatareis que a maioria delas se deu durante o dia. Observação: os fenômenos de aparições são muito mais frequentes e gerais do que se pensa. Porém, muitas pessoas deixam de confessá-los por medo do ridículo, enquanto outras os atribuem à ilusão. Se parecem mais numerosos entre alguns povos, é porque aí eles conservam as tradições com mais cuidado, verdadeiras ou falsas, quase sempre ampliadas pelo poder de sedução do maravilhoso, a que mais ou menos se preste o aspecto das localidades. A credulidade, então, faz que se vejam efeitos sobrenaturais nos fenômenos mais vulgares: o silêncio da solidão, os acidentes do terreno, o canto das florestas, as rajadas da tempestade, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens, as sombras, as miragens, tudo enfim se presta à ilusão, tratando-se de imaginações simples e ingênuas, que de boa fé narram o que viram ou julgaram ver. Mas ao lado da ficção há uma realidade. O estudo sério do espiritismo leva o homem a se desembaraçar de todos os acessórios ridículos da superstição. E é por isso que o Kardec sempre está levantando, né, essa questão sobre, sobre determinados fenômenos. Então, quando os fenômenos espíritas aconteceram, tá, quando ele se prestou a examiná-los, ele foi em busca de algo racional para explicar esses fenômenos. E não é à toa que no livro dos médiuns que a gente está estudando, ah, na primeira parte, sobre noções preliminares, ele traz, logo nos dois primeiros capítulos, né, a primeira pergunta: existem espíritos? Porque se existem, então nós teremos que fazer um estudo profundo a respeito da manifestação dos mesmos e como isso se dá. Se a resposta fosse negativa, ele continuaria a vida dele e não se importaria com isso. Então, o primeiro capítulo é: há ou não há espírito? E aí, se existem espíritos, vamos ter que fazer um estudo sobre essas manifestações. E logo em seguida, o capítulo segundo, o maravilhoso e o sobrenatural, onde ele vai falar que o maravilhoso e o sobrenatural, essas histórias supersticiosas,
o fantástico, só existe por conta da falta de uma análise mais criteriosa sobre esses fenômenos. Que geralmente, quando a gente vai atrás, a gente encontra aquele ruído que a gente escuta à noite, geralmente à noite, né, quando a gente está dormindo, aquelas batidas, aí já é o fantasma, né? O fantasma da vovó que não quer ir embora e está aqui na cozinha mexendo as coisas. Aí, quando a gente vai analisar, é uma porta que está rangendo, é um vento que está soprando e assim por diante, né? Então, essa questão do Kardec, à primeira vista, parece até ingênua, mas não é. É justamente porque é o que está na imaginação popular, né? Como se as assombrações, as visagens, né? Os fantasmas tivessem a manifestação só durante a noite. A noite, ela propicia mais a imaginação do que o dia, né? O estudo sério do espiritismo leva o homem a se desembaraçar de todos os acessórios ridículos da superstição. Lembrando que isso daqui também não vale só para as tradições populares, mas o Kardec já está inserindo aqui também, né, uma necessidade de que a gente, inclusive, os próprios fenômenos espíritas, eles sejam explicados. Esse capítulo aqui, essa primeira temática aqui, ela vai nos render bastante reflexões, como a gente vai poder ver a seguir. 19. A visão dos espíritos se produz no estado normal ou somente no estado de êxtase do vidente? Pode ocorrer em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os veem se encontram frequentemente num estado particular, próximo do êxtase, estado que lhes faculta uma espécie de dupla vista. Nós já discutimos bastante sobre dupla vista, mas ainda assim nós trouxemos aqui um pequeno artigo para que a gente possa entender melhor sobre dupla vista. Porque, como nós já falamos em outros estudos, nós temos que entender o que essas palavras significavam no século XIX. Porque muitas vezes, quando a gente usa termos como dupla vista, vista dupla, que é a mesma coisa, ou sonambulismo, né? Essas palavras não têm a mesma conotação que tinha-se no século XIX. Então, na atualidade, fundamentando-se nas obras de Allan Kardec, porque todo artigo que nós escrevemos não é da nossa cabeça e não é de outras obras que não sejam a própria obra de Kardec. Porque é na obra de Kardec que está contido os ensinamentos trazidos pela espiritualidade superior. Então, esse artigo está sendo fundamentado nas obras, está sendo fundamentado no ensinamento dos ensinos superiores. A dupla vista, ou segunda vista, é definida como a vista espiritual ou psíquica, sendo a percepção direta da alma sem o auxílio dos órgãos visuais do corpo. Trata-se de uma faculdade inerente ao espírito e um atributo do chamado sexto sentido, ou sentido espiritual. Então, essa visão não está localizada no corpo físico, né? Pontos centrais para a definição desse fenômeno. Primeiro, natureza e mecanismo. Emancipação da alma. A dupla vista decorre da emancipação da alma, estado em que o espírito se desprende parcialmente da matéria, recuperando frações de sua liberdade e faculdades originais. Independência, ou seja, perdão, né? Só comentando aqui. Ou seja, como é que ela tem esse desprendimento parcial? Seja num estado de transe, né? Um transe mediúnico, ou pela própria emancipação da alma através do sono físico. Independência orgânica, ou seja, esse fenômeno não depende do organismo, né? Por quê? Não são os olhos que veem,
mas a própria alma por meio de sua irradiabilidade. Prova disso é que a visão persiste mesmo com os olhos fechados, em locais fechados ou em indivíduos cegos. O agente fluídico, o veículo dessa percepção, é o fluido perispiritual, que atua para a visão da alma de forma análoga a que o fluido luminoso atua para a visão comum. Segundo, capacidades e manifestações. Diferente da visão física, a vista espiritual não encontra obstáculos na matéria e pode ser exercida em diferentes estados. Alcance. Permite ver através dos corpos opacos, perceber o interior das coisas e observar acontecimentos a distâncias ilimitadas. Temporalidade. Pode abranger a percepção de fatos do passado e, em certos casos, a presciência ou pressentimento de eventos futuros, baseada na percepção das causas e consequências atuais. Estado de ocorrência. Embora se manifeste com maior lucidez no sonambulismo, que pode ser natural ou magnético, e no êxtase, ela pode ocorrer no estado de vigília, ou seja, no estado em que estamos perfeitamente acordados, manifestando-se como uma percepção súbita ou um golpe de vista moral. Terceiro, diferenciação de outros fenômenos. Distinções importantes para a definição correta. Versus alucinação. A dupla vista real refere-se a objetos ou fatos positivos e reais, enquanto a alucinação é a visão de imagens fantásticas criadas pelo pensamento ou impressões gravadas no cérebro. Vista dupla versus mediunidade. Embora o médium vidente utilize a vista espiritual para ver espíritos, possuir essa faculdade não implica necessariamente a intervenção de outra inteligência. A pessoa pode ver por si mesma, sem o auxílio de terceiros. Nomenclatura atualizada. Kardec sugere que os termos vista espiritual ou vista psíquica são mais precisos que dupla vista, pois remetem diretamente ao princípio natural da alma. Kardec, na Gênesis, ele vai já usar, né, esses termos, vista psíquica. Isso às vezes confunde o leitor, o estudioso. O estudioso não, eu diria o leitor, né? Porque o estudioso ele vai fazer um estudo dessas obras, entendendo que cada obra é um complemento da outra, e assim sendo, uma vai aprimorando o conhecimento anterior, ele não vai confundir. Mas o leitor incauto, ele vai achar que dupla vista é uma coisa, que vista dupla é outra, que vista espiritual é outra e vista psíquica ainda é uma mais outra coisa, né? E não. Kardec, ele vai desenvolvendo e vai atualizando também, né? Por isso que na Gênesis a gente já vai encontrar termos diferentes para designar o mesmo fenômeno. 4. Limitações. A faculdade não é infalível. Sua precisão e alcance dependem do grau de desmaterialização e elevação do espírito. Não só essa faculdade, né, mas toda e qualquer faculdade mediúnica, ela não é infalível porque nós estamos encarnados. E ainda estamos também num mundo de expiação e provas, e a grande maioria dos espíritos encarnados aqui está condizente com o estado evolutivo desse globo, salvo algumas exceções que a gente sabe que tem espíritos que são mais evoluídos que estão em missões aqui. Tá? Por isso que, né, que nós colocamos aqui que essa precisão e alcance vai depender do grau de desmaterialização e elevação do espírito. No encarnado, ela é muitas vezes obscurecida pela densidade do corpo físico, atuando como se o espírito visse através de uma névoa, né? Então, isso que a gente ressaltou aqui é tanto para o espírito encarnado como desencarnado, né? Porque mesmo o espírito
né? Já na erradicidade, se ele também não tivesse grau de desmaterialização nem de elevação, ele também pode ter interpretações equivocadas, né? Ele pode estar vivendo, inclusive, né, dentro do que ele acredita, né, muitos acreditam estar, inclusive, presos à matéria ainda, né? Então, resumindo, a dupla vista é uma lei da natureza que comprova a individualidade e a independência da alma em relação ao organismo, retirando o fenômeno do campo do sobrenatural para integrá-lo à psicologia experimental e à fisiologia espiritual. Queria fazer uma pequena pergunta. Quando você fala em desmaterialização, é do aspecto geral ou você está se referindo ao próprio perispírito do encarnado, por exemplo? Não, quando eu estou falando desmaterialização, não é do perispírito, do Não, próprio espírito. do próprio espírito. Quando a gente fala desmaterialização, ou seja, o apego à matéria, né? Ah, tá. Porque, na verdade, conforme o grau do espírito que está encarnado, o perispírito é de um jeito, né? Sim, mas aqui, quando eu falo desmaterialização, é o desprendimento, né? Desprendimento, aliás, é o apego, né? É o apego às coisas Ok. materiais. Então, Aham. né? E geralmente o que que nos faz? O que que faz um espírito, tanto encarnado como desencarnado, ter apego à matéria, né? Ainda é o orgulho, ainda é a ganância, ainda o seu senso moral pouco desenvolvido, muito preso às vicissitudes, né? E tudo isso faz com que tenha um efeito no perispírito, que é o que você está falando, né? Só que Aham. eu já remeto a ideia ao próprio espírito. Depois disso é só uma consequência, né? Porque a consequência vai diretamente para o perispírito, né? E a Ah, relação tá. dele com o mundo em que ele está, né? Tanto encarnado como desencarnado, né? Porque você pode ver muitos espíritos que não dão conta nem de explicar os fenômenos que eles vivem na erraticidade, pela sua própria ignorância. Aqui mesmo no estudo, nós vemos, no fenômeno de transporte, Kardec entrevistando, digamos assim, um espírito que produzia uns fenômenos, mas era um espírito brincalhão, né? E o Kardec pergunta como é que ele conseguia fazer as coisas. Então, ele nem consegue explicar direito. Ele explica como ele entende. Aí o São Luís fala, olha, é que ele não tem noção de como o fenômeno produz. Ele sabe produzir empiricamente, mas ele não, porque não tem ainda o desenvolvimento intelecto-moral suficiente, né? Certinho. Pergunta de número 20. Aliás, aqui o Kardec coloca uma nota de rodapé, né? Uma nota de rodapé não, ele coloca aqui uma observação, né? Entre parênteses, né? Sobre essa questão da visão, né? Sobre a questão 447 no Livro dos Espíritos. 20. É com os olhos que os videntes enxergam os espíritos? Assim o imaginam, quando, na realidade, é a alma quem vê. A prova disto é que podem vê-los com os olhos fechados. Se a gente parar para pensar, a gente não podia falar, mas o Kardec já fez essa pergunta, né? Inclusive a resposta já foi dada. E foi a mesma resposta que foi dada, né? Que eles podem ver com os olhos fechados, provando que não é uma coisa orgânica, né? Ele explicou isso lá atrás. Mas por que Kardec pergunta? Só que ele pergunta diferente, né? É com os olhos que os videntes enxergam os espíritos? Eu acredito que ele faça essa pergunta porque eu já passei numa situação que a gente vai ver lá na frente.
Porque quantos e quantos videntes, ao tempo de Kardec, não narravam o que enxergavam com os olhos? Então, apesar dele ter feito a pergunta, porque ele perguntou o processo, ele não perguntou quem. Ele perguntou como é que se dá o processo. E os espíritos explicam que o processo não é orgânico, né? Só que agora ele está inserindo na pergunta um objeto aqui, né? Um objeto é, que é o vidente, né? Então, no meu ponto de vista, é para quebrar exatamente a ideia de que porque esses videntes falam, ele poderia estar equivocado. Então, ele submete essa pergunta, que aparentemente é a mesma, mas ele colocou com um objeto direto aqui, os videntes. Mas é bem interessante, né? Então, a gente precisa, inclusive, analisar essas perguntas que Kardec faz. Por que que ele faz essas perguntas? Aparentemente, tanto a pergunta como a resposta é a mesma, mas não é. Ele está se referindo ao que ocorria à época dele. Assim como hoje nós estudamos a doutrina espírita, sabemos que não há muita coisa que se dizem no meio espírita que há, porque Kardec e os espíritos superiores falam outra coisa. Então, a pergunta de Kardec eu acho que é bem pertinente, né? Hoje, o que que nós perguntaríamos para os espíritos? Né, sobre tantas coisas que essas obras mediúnicas que se derramam por aí no movimento espírita, a gente não perguntaria só sobre a temática, mas sobre a opinião desses médiuns videntes e desses espíritos trazendo. A pergunta do Kardec é praticamente a mesma, trazendo para a nossa atualidade, né? E ele prossegue na 21ª, como o espírito pode tornar-se visível? O princípio é o mesmo de todas as manifestações. Reside nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações ao sabor do espírito. Então, a resposta, né, para a maioria dos fenômenos é as propriedades do perispírito. O espírito propriamente dito pode tornar-se visível, ou isto só lhe é possível com o auxílio do perispírito. No estado material em que vos encontrais, o espírito só pode manifestar-se com o auxílio do seu envoltório semimaterial, por meio do qual ele atua sobre os vossos sentidos. Graças a esse envoltório é que eles aparecem, algumas vezes, sob a forma humana ou outra qualquer, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, tanto em plena luz como na obscuridade. Poder-se-á dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível. Ou seja, o que que é condensação, né? Se não colocar esse fluido cada vez mais denso, né? A ponto dele materializar-se ou tornar-se tangível ou visível, né? E os espíritos vão falar, condensação não é o termo. Trata-se apenas de uma comparação que pode vos ajudar a compreender o fenômeno, pois na realidade não há condensação. Pela combinação dos fluidos, o perispírito assume uma disposição especial, sem qualquer analogia para a voz, e que o torna perceptível. Então, é aquela história. A coisa mais próxima do que a gente pode imaginar é um termo condensação, porque nós não temos, inclusive, nem a ciência desenvolveu ainda um termo adequado, né? Por isso que ele fala, né? Olha, isso aqui vai ajudar vocês a compreenderem o fenômeno, porque você vai fazer por comparação, mas não é a mesma coisa, né? Por quê? Porque o perispírito, por essa combinação dos fluidos, assume uma disposição especial.
mas que não pode ser explicada pela condensação. E pode ser comparada com o quê? Não tem analogia para vós. Não tem com o que comparar, porque você não tem o que vocês conheçam para a gente comparar, né? E é isso que o torna perceptível. Então, uma analogia mais aproximada é a condensação, mas eles alertam que ainda não está correto, né? Para ver como a gente ainda está engatinhando na compreensão desses fenômenos. Uma perguntinha. É, desculpa, eu não estou conseguindo entender direito. Ele fala pela combinação dos fluidos. Então é mais de um tipo de fluido se combinando. Ele não fala quais tipos de fluidos são, como se estivesse fora do nosso entendimento. Será que é isso? Quando a gente vai estudar o livro dos Espíritos, lembra que ele vai desenvolver melhor isso, na verdade, na Gênese. Ele vai falar quais são esses fluidos, mas ele vai falar de uma forma que a gente entenda. Esses fluidos são fluido cósmico universal, né? O fluido do próprio médium, o fluido da natureza, e etc e tal, né? Na Gênesis ele vai trabalhar por quê? Porque muitos médios têm uma dificuldade de comunicação com determinados espíritos. E muitos espíritos também é verdadeiro, a recíproca é verdadeira, que eles se queixam que a comunicação com determinados médiums se torna difícil por causa do fluido que cada médium também tem, porque eles precisam disso, né? Imposição e cura a cura pela imposição das mãos, magnetismo, também é a mesma coisa. Você tem aí o magnetismo animal, você tem o fluido perispiritual do espírito, você tem o fluido cósmico, você tem. Aí é uma mistura de fluidos, que eu aqui não vou poder te citar. Eu cito esses que a gente estuda, né? Se há Uhum. algo além disso, eles não falam porque, né? Porque talvez a gente até nem entenda, né? E talvez nem sejam tantos assim, ou se são, né? Isso não foi dito para nós. Mas sempre ele fala combinação dos fluidos. Então, quando ele fala combinação dos fluidos, a primeira coisa que eu tenho na mente é, no mínimo, três. Fluido cósmico universal, que é o que dá origem a toda a matéria de todo e qualquer globo, né? O do médium e o do próprio espírito. 24. Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e imperceptíveis ao tato. Em seu estado normal, são inapreensíveis, como num sonho. Entretanto, podem impressionar o nosso tato, deixar vestígios de sua presença e, até em certos casos, tornar-se momentaneamente tangíveis, o que prova haver matéria entre vós e eles. Ou seja, a gente acabou de falar da combinação de fluidos, né? E os fluidos ainda são matéria, né? O próprio perispírito também, né? 25. Aí nós temos o caso de Jesus Cristo, quando Tomé encostou dele. Quando, quem? Ou seja, quando Tomé encostou dele. Ah, sim, sim. É um caso. Pega aqui na ferida, né? Uhum. Ah, eu creio. Crês porque vistes. Mas feliz aquele que não viu e creu. Todas as pessoas têm aptidão para ver os espíritos. Durante o sono, sim. Em estado de vigília, não. Quando estás dormindo, a alma vê sem intermediário. Por isso que qualquer um vê, né? Enquanto está dormindo, né? Porque está mais emancipado, né? E não tem o corpo físico, então ela vê com o espírito mesmo. Mas em estado de vigília, não. Porque quando está acordado,
ela sofre em maior ou menor grau a influência dos órgãos corpóreos, a interferência da matéria, né? É por isso que as condições não são totalmente idênticas nos dois casos, porque um está mais sujeito à matéria e o outro está mais emancipado, né, digamos assim. 26. De que depende a faculdade de ver os espíritos quando estamos acordados? Depende da organização física e da maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente para se combinar com o do espírito, né? Aí aqui é a combinação, né, dos fluidos. Mas ele também já deixa claro que depende da organização física, né? E além dela, dessa maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente para se combinar com o do espírito. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se, é preciso também que encontre a necessária aptidão na pessoa a quem deseje fazer-se visível. Essa faculdade pode desenvolver-se pelo exercício? Pode, como todas as outras faculdades, mas pertencem ao número daquelas com relação às quais é melhor que se espere o desenvolvimento natural do que provocá-lo, a fim de não superexcitar a imaginação. Sendo uma faculdade excepcional, a visão geral e permanente dos espíritos não faz parte das condições normais do homem. Então, aqui é uma questão que para mim também foi. Eu fui, digamos assim, eu fui entendendo isso aos poucos. Num primeiro momento, eu achava que se você não nasce médium, mesmo assim, nasce médium no sentido assim orgânico, né? Que você não tem uma estrutura biológica para suportar uma mediunidade, você não seria nunca médium. Eu cheguei a pensar isso num primeiro momento. Depois eu comecei a pensar que não, que a pessoa pode desenvolver sim, né? Essa mediunidade no meio da vida dela ou num determinado momento. E cheguei numa terceira conclusão que era a de ficar confuso. Eu já não sabia se era uma coisa ou se era outra, né? A única solução para que a gente possa dirimir essas dúvidas é o estudo. Então, eu trouxe aqui esse artigo, né, colocando inclusive essa pergunta, né, que nós já nos fizemos aí no passado. A mediunidade sendo uma condição biológica, como uma pessoa que não tem a organização física apropriada poderia desenvolver a mediunidade? Não haveria aí uma contradição? É a pergunta que a gente se fazia, né? Esta pergunta levanta um ponto aparente de aparente contradição, que é fundamental para a doutrina espírita, pois toca na relação exata entre o corpo, matéria, e o espírito, que é a inteligência. A contradição é resolvida pela compreensão de que, embora a mediunidade exija uma organização física apropriada para manifestar-se ostensivamente, o desenvolvimento através do exercício é o processo pelo qual o espírito, que é a causa inteligente, utiliza ao máximo os recursos orgânicos existentes, superando em parte as barreiras da matéria. Compreenderam essa parte aqui? Ficou claro? Então, não é que, como ele coloca aqui, né? Embora a mediunidade exija uma organização apropriada, ou um corpo físico biologicamente apropriado, né? Ah, para manifestar-se ostensivamente. O desenvolvimento através do exercício é o processo pelo qual o espírito, que é a causa da inteligência, ele vai fazer o quê? Ele utiliza ao máximo os recursos existentes, né? Então, por isso que ele fala aparente contradição. Abaixo estão as bases para essa elucidação
conforme as obras fundamentais. Primeiro, a mediação depende da organização, ou seja, um instrumento, né? A mediunidade é, de fato, inerente ao homem por causa de sua organização mais ou menos sensitiva. O corpo é um instrumento, e a facilidade com que a mediunidade se manifesta depende da constituição física do indivíduo. O dom é um germe que reside em nós pelo efeito de nossa organização. Se o organismo é grosseiro, a manifestação da mediunidade é dificultada. Por exemplo, o espírito de um indivíduo com órgãos atrofiados, como a idiotia, como um idiota ou cretino, sofre pelo constrangimento e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos. Essa condição é a prova de que o espírito, embora inteligente, precisa de um instrumento físico adequado para a manifestação. Segundo, o desenvolvimento como luta e esforço moral. O exercício, com perseverança, fé e regularidade, não cria a aptidão do zero, mas sim desenvolve a faculdade mediúnica, trabalhando-a a partir do germe existente. Ou seja, a partir daquela composição biológica que ali existe, né? A organização física deficiente impõe uma resistência material e mecânica à manifestação. O desenvolvimento é, portanto, um ato de vontade e de esforço do espírito que procura vencer a inércia. A prática perseverante ajuda a soltar a mão e a vencer o obstáculo material. A mediunidade escrevente, psicografia, por exemplo, é o tipo que melhor pode ser desenvolvido pelo exercício, focando na execução e fluidez da escrita. Utilizar conhecimento latente. O espírito do médium traz consigo conhecimentos adquiridos em existências anteriores, mesmo que estejam em estado latente. O desenvolvimento é a chave que permite que esse conhecimento se manifeste, mesmo que o médium o ignore no estado de vigília. Isso explica a aptidão para idiomas ou ciências estranhas ao médium. Terceiro, a intervenção do espírito superior, superação da barreira. A chave principal para compensar a má organização física reside no poder do espírito comunicante, especialmente se for um espírito bom. Porque a gente não está falando que é uma combinação de fluidos. Então, ele está utilizando o fluido perispiritual do encarnado e o seu. Na deficiência desse fluido do médium, ele vai suprir com o dele. Mas vai fazer isso com qualquer um? Não, né? Então, não é que qualquer um, não. Aí também entra as virtudes, entra a disciplina, entra uma série de outras coisas, né? E aqui ele já vai colocar, né? Quais são essas condições, né? A moralidade atrai a força, o fluido de assistência, né? Então, a moralidade atrai força. As qualidades morais do médium, humildade, fé, desejo de fazer o bem, são cruciais, pois atraem a simpatia dos espíritos bons. O fluido de assistência. O espírito superior, que possui um fluido mais puro, pode combiná-lo com o fluido animalizado do médium, fornecendo a força necessária para superar a fraqueza orgânica do instrumento. Sem essa força externa, os resultados seriam insuficientes. O médium, ao se declarar fraco, atrai recursos poderosos que o espírito orgulhoso, que confia apenas em suas forças, não obtém. Assim, a contradição da pergunta acima, né, é apenas aparente. Uma organização física fraca limita o ponto de partida e torna o caminho mais difícil. Mas o esforço moral e a perseverança atraem a assistência de espíritos mais poderosos, que suplementam a deficiência física com uma energia fluídica mais intensa e pura, utilizando assim a capacidade mediúnica até onde ela é organicamente possível. A mediunidade é como a capacidade de um barco navegar.
A organização física é o casco. Se for pequeno ou danificado, a viagem será lenta e difícil. Fazendo uma analogia com o corpo físico, a gente está falando de limitação biológica. O exercício e a moralidade, no entanto, agora fazendo analogia inversa, né? Moralidade, né? O exercício dela são o vento e a habilidade do capitão, que atraem correntes fortes, são os espíritos bons, e permitem que o barco utilize o máximo de seu potencial e até o leve mais longe do que se esperaria, superando a força limitada do próprio cacho. Então, aqui a gente também aproveitou para, né, também para pôr termo a essas dúvidas que às vezes nos surgem e a gente vai deixando, né? Que sempre me questionavam sobre isso, né? Ah, mas principalmente quando vem aquela história, né? Todo mundo é médium. Se você é um espírito e está encarnado, e você se emancipa durante o sono e tem contato com outros espíritos, isso não é fazer uma ponte, né? Então, por isso que Kardec fala, num sentido, nesse sentido geral, todo mundo é, né? Mas ele vai chamar de médium aqueles que são ostensivamente médiums. Então, quando a gente fala que todo mundo é médium, aí existe aquela coisa, né? Não, então agora todo mundo pode ver espírito, todo mundo ouve, todo mundo sente, e não é bem assim, né? Então, por quê? Até pela intuição, né? Todo mundo é médium. Outro dia, eu ouvi alguém comentar, né, que o Kardec era médium. Sim, assim como eu, assim como você, porque todos nós temos intuições. E muitas vezes a gente está em contato com bons espíritos e com o nosso próprio mentor. Quando a gente está trabalhando, quando a gente está estudando, quando a gente está fazendo o bem, inclusive quando a gente está propenso a fazer o mal, a gente também recebe conselhos dos espíritos bons, né, do nosso mentor. Mas o nosso livre-arbítrio é que manda. Agora, no sentido de realmente, não, eu quero agora falar com o espírito da verdade. Porque o Kardec, ele mesmo não falava com o espírito da verdade. Ele falava pela intuição, mas ele não tinha consciência enquanto ele estava. é, quando ele está no seu estado normal, no seu estado de vigília, ele não tinha essas comunicações porque ele faltava essa mediunidade. E, aliás, foi bem providencial, né? Porque geralmente o médium, ao tempo de Kardec, não era visto como uma pessoa normal, né? E ele, à frente de uma doutrina espírita, né? Sendo ele o próprio médium, né? E quem sabe ele não sofresse até mais influências. A gente vê muitos médios que acabaram se fascinando e, né? Por conta justamente dessa mediunidade, né? E essa pergunta eu interrompi para fazer essa colocação aqui. Eu espero que tenha sido útil, né? Para que nós possamos também meditar um pouquinho sobre o que Kardec está trazendo aqui. Nas entrelinhas, né? Porque tem coisas que ele não vai ficar falando. Porque você pode ver que todos os artigos que a gente escreve com essas explicações já estão na obra de Kardec, né? Então, o próprio autor não ia ficar fazendo isso com a obra, né? Colocar, olha, eu escrevi isso lá em 1800 e não sei quanto, né? Esse exercício é nosso aqui. 27. Pode-se provocar a aparição dos espíritos? Algumas vezes, sim, mas muito raramente. A aparição é quase sempre espontânea. Para que alguém veja os espíritos, precisa ser dotado de uma faculdade especial. 28. Os espíritos podem tornar-se visíveis sob outra aparência que não seja a humana, que a gente vai entrar por um campo aqui bem interessante. Olha, olha que pergunta. A forma humana é a forma normal. O espírito pode variar a sua aparência, mas conservando sempre o tipo humano. Porque nos espíritos mais puros,
né? Todos eles conservam o perispírito e todos eles têm a forma humana. É isso que ensina os espíritos superiores, tá? Então, como é que eles se apresentam a nós? A forma humana é a forma normal. O espírito pode variar sua aparência, mas conservando sempre o tipo humano. Então, ele não abre possibilidade, né, para que ele se manifeste de outra forma que não seja assim, porque é a essência dele. Não podem manifestar-se sob a forma de chamas, podem produzir chamas, clarões, como todos os outros efeitos, para atestar sua presença, mas não são os próprios espíritos que assim aparecem. Muitas vezes a chama não passa de uma miragem ou de uma emanação do perispírito. Em todo caso, é apenas uma parcela do perispírito que só se mostra integralmente nas visões. Então, o que ele está falando aqui muitas vezes pode ser o efeito do perispírito e não necessariamente a forma desse espírito, né? Que pensais da crença que atribuís aos fogos fatos, a presença de almas ou de espíritos? Superstição produzida pela ignorância. A causa física dos fogos fatos é bem conhecida. A chama azul, que, segundo dizem, apareceu sobre a cabeça de Sérvio Túlio, quando criança, é uma fábula ou foi real? Era real e foi produzida por um espírito familiar, que desejava dar um aviso à mãe do menino. Médium vidente, essa mãe percebeu uma irradiação do espírito protetor de seu filho. Assim como os médiuns escreventes não escrevem todos a mesma coisa, também os médiuns videntes não têm o mesmo grau de vidência. Enquanto aquela mãe viu apenas uma chama, outro médium poderia ter visto o próprio corpo do espírito. Bem, nós já vamos falar quem foi Sérvio Túlio, que história que é essa, mas a gente vai voltar aqui para o início dessa questão, quando ele fala fogos fatos, né? As pessoas atribuem a presença de alma ou espíritos, né? A esses fenômenos, né? E a resposta fala, olha, isso é superstição, porque a causa física é conhecida desses fogos fatos. Tem dois fenômenos bem parecidos aí. É o fogo fato e o tal do raio bola. Fernando, como físico, sabe o que é um raio bola? Não sabe? Não, nunca ouviu falar? É um termo bem popular, na verdade, né? Mas ele muitas vezes é confundido, né? Mas eu fui ver depois, eles são um pouco diferentes, apesar de apresentarem as mesmas características. Aqui eu trouxe um artigo para explicar o que é fogo fato e o tal do raio bola, porque se vocês forem procurar também vocês vão ver esse outro fenômeno, mas um fenômeno diferente do outro. E eu trouxe um videozinho aqui para a gente ver, ó. Vamos ler o artigo primeiro? Fogo fato e raio bola. O raio bola veio tipo como um brinde, né? Porque como é muito similar, eu digo, eu vou falar dos dois, né? Fogo fato, causa principal. Olha, primeiro, o que é o fogo fato? Primeiro, explicar o que é, né? É uma bola de fogo que você vê caminhando. A primeira instância, né? À primeira vista, você acha que está caminhando, porque o fogo vai se expandindo, né? Então ele fica como se estivesse caminhando, né? Então, qual é a causa desses fogos, né? É a decomposição química de matéria orgânica, como plantas ou animais mortos, em pântanos, cemitérios ou aterros. Então, é por isso que você, quando tem esses fenômenos, geralmente em pântano, por quê? Por causa do metano, né? Por causa justamente dessa decomposição da matéria orgânica. Os corpos, os cadáveres que estão ali, começa a criar aqueles gases e em contato com a superfície, ele pega fogo. E como aqueles gases estão saindo de vários lugares, quando pega fogo num lugar, vai se espalhando. Então dá a impressão que ele está andando, né? Agora, vixe Maria Cruz Credo, né? Olha onde que aparece isso. É em cemitério, é em pântano. Por quê? Porque é onde tem
matéria orgânica em decomposição. Aí a criatividade humana, né, para o sobrenatural e o maravilhoso, já fala, né? Lá na Amazônia, que eu sou lá do norte, a gente tem o boitatá. Vocês já ouviram falar do boitatá? O boitatá, ele não tem cabeça e o que sai da cabeça dele é um fogo. Então, quando ele anda na mata e o pessoal vê aquele fogo, né? Por isso que quando o pessoal vai na mata e vê o fogo-fato, fala que é o boitatá. Então, muitas lendas nascem desses fenômenos também. Tá? Qual é o processo da criação do fogo-fato? Bactérias anaeróbicas produzem gases como fosfina e metano. A fosfina entra em contato com o ar, pode inflamar-se espontaneamente devido à presença de difosfano, que queima e inflama o metano. Ah. Resultado: chamas pequenas, azuladas e tremulantes, que parecem fugir quando alguém se aproxima, que é devido à corrente de ar. Agora, eu trouxe aqui de brinde o tal do raio-bola, que é um fenômeno muito parecido, só que é pela energia estática, né? A causa proposta, raio-bola ou bola de luz, causa proposta. A teoria mais aceita atualmente, interação do solo rico em silício, com uma descarga elétrica comum de um raio. Outro exemplo, você sabe aquelas plantações de cana que depois que corta, o pessoal ara, né? Fica aquele resíduo ali, né? Aquele campo aberto, aquela palha, começa a criar aquela energia estática, né? E quando vem o raio, aí dá esses efeitos. E é o mesmo efeito do fogo-fato. E o raio-bola ele é mais curioso porque ele sim, ele parece que ele está andando. Ele entra em casas, ele entra em prédio. Tá? Processo: o raio vaporiza partículas de sílica do solo. O vapor se condensa em nanopartículas de silício que, em contato com o oxigênio do ar, oxidam-se lentamente, liberando energia na forma de luz. Características: esfera luminosa de 10 a 30 centímetros que flutua, dura alguns segundos e some silenciosamente ou com um pequeno estalo. O fenômeno é raro e difícil de reproduzir, mas essa explicação é a que melhor se alinha com relatos e experimentos recentes. Então, a diferença entre fogo-fato e o raio-bola. Fogo-fato é um fenômeno químico, combustão lenta de gases da decomposição. Raio-bola, fenômeno provavelmente físico-químico, oxidação de nanopartículas de silício geradas por um raio. Vamos ver aqui o videozinho que eu trouxe. Raio bola, já viram os raio bola? Já viu falando raio bola? Não. Raio bola, às vezes, cara, dá uma tempestade e o raio ele vira uma bola, assim, e a bola ela entra, chega a entrar dentro de casa até. Olha. E o pessoal fala que é nave, mas raio bola, isso é um negócio super famoso, por exemplo, quem mora perto do cemitério conhece tranquilamente, cara. O fogo lá que sai do cemitério, que? Por causa do gás, os corpos estão em decomposição, começa a liberar gás, de repente tem um fogo fato, sai do cemitério, o cara vê aquilo ali e acha que é. É que vocês são natural, né? Mas no interior tem muito isso. É o capeta. Mas sai fogo sem ninguém. Sai fogo natural, por causa do gás, cara. Gás começa a ser liberado dos corpos e de repente o gás fica incandescente. Mas é uma chaminha, assim do nada. Ah, tá. Entendeu? Não é um fogão, é uma chaminha. Bem, isso também aqui é bem interessante, né? Justamente mostrando a seriedade com que Kardec vai tratar todo tipo de fenômeno. Ele não fez pouco caso de nenhum fenômeno, né? A grande maioria desses fenômenos são conhecidos, né? Já era no tempo de Kardec conhecido o fogo-fato. Bem, aqui na continuação da resposta, da pergunta e da resposta, porque o Kardec ele lembra, né, dessa história de Sérvio Túlio, né, que quando ele era criança, dizem que viram, né, uma chama na cabeça dele. Aqui eu trouxe aqui a história do Sérvio Túlio, ou Sérvio Túlio em português, né?
Ele foi o sexto rei de Roma, que reinou por volta de 578 a 535 a.C., segundo as tradições romanas antigas. Ele é conhecido por suas reformas sociais e políticas importantes, como a criação das centúrias e da divisão da sociedade em classes baseadas na riqueza. A chama azul, ou simplesmente uma chama, o fogo ao redor da cabeça, faz parte de uma famosa lenda sobre a infância dele. De acordo com os historiadores romanos, principalmente Lívio, em sua obra Ab Urbe Condita, quando Sérvius Túlio era ainda uma criança, ou jovem escravo, no palácio do rei Tarquínio Prisco, ele adormeceu e uma chama ou aura de fogo surgiu ao redor da sua cabeça, sem queimá-lo. Isso causou alvoroço e a rainha Tanaquil, esposa de Tarquínio e conhecida por seus dons proféticos, impediu que apagasse o fogo, interpretando-o como um presságio divino de que o menino estava destinado à grandeza e ao trono. Algumas versões modernas ou interpretações, como em blogs e textos sobre história romana, especificam que a chama era azul, o que reforça a ideia de algo sobrenatural ou prodigioso. Chamas azuis são associadas a fenômenos raros ou mágicos. Mas nas fontes antigas clássicas, Lívio, Dionísio de Alicarnasso, etc., é descrito simplesmente como fogo ou chama. A cor azul aparece mais em relatos posteriores ou em adaptações. Esse prodígio convenceu Tarquínio e Tanaquil a educá-lo como filho adotivo, e mais tarde ele se casou com a filha do rei e sucedeu-o no trono com a ajuda de Tanaquil após o assassinato de Tarquínio. É uma lenda clássica de presságio de realeza, semelhante a outras histórias antigas, assim como a de Ciro o Grande ou até Moisés em algumas tradições. Não há evidências históricas concretas de que o fato tenha ocorrido, mas era usada para legitimar a ascensão de Sérvios, que veio de origem humilde, filho de escrava, segundo algumas versões. Então, a gente vê que até hoje as pessoas não sabem se era verdadeiro aquilo ou se era uma lenda. Kardec, ele se predispôs a perguntar, né? Então ele pergunta, né? É uma fábula ou foi real? Os espíritos falam, era real e foi produzida por um espírito familiar que desejava dar um aviso à mãe do menino. Mas vamos separar o que é fogo, fato, do que a gente viu dos fenômenos físico-químicos e elétricos, do que realmente é uma manifestação espiritual, tá? 30. Os espíritos poderiam apresentar-se sob a forma de animais? Isto pode acontecer, mas somente espíritos muito inferiores tomam essas aparências. Em todos os casos, a forma animalesca não passará de uma aparência momentânea, pois seria absurdo acreditar que um animal verdadeiro, qualquer que seja, pudesse ser a encarnação de um espírito. Os animais são sempre animais, e nada mais do que isto. Observação. Kardec vai colocar essa observação aqui, ó. Somente a superstição pode levar as pessoas à crença de que certos animais são animados por espíritos. É preciso uma imaginação muito complacente ou muito impressionada para ver qualquer coisa de sobrenatural nas circunstâncias um pouco extravagantes em que eles algumas vezes se apresentam. O medo faz que muitas vezes se veja o que não existe, embora não constitua a única fonte dessa ideia. Conhecemos uma senhora muito inteligente, aliás, que consagrava excessiva afeição a um gato preto, porque acreditava que ele fosse dotado de uma natureza superanimal. Entretanto, essa senhora jamais ouvira falar do espiritismo. Se o tivesse conhecido, teria compreendido o ridículo da causa de sua predileção pelo animal, pois a doutrina lhe demonstraria a impossibilidade de tal metamorfose. Ó, aqui nós encerramos essa temática
mas nós ainda não encerramos alguns questionamentos, principalmente com essa última pergunta aqui. Essa pergunta, que quando a gente está fazendo o estudo, há algumas perguntas que vêm na nossa cabeça. Não sei se passa também pela cabeça de vocês, principalmente com relação a animais. Então, os animais que existem na erraticidade são espíritos inferiores que tomam essa forma, como foi dito aqui, né? No caso, sim. No caso, ele está afirmando que só espíritos inferiores tomam essa forma, mas por pouco tempo, né? Então, aí fica a grande pergunta. Então, não existe animal na erraticidade. Se a gente olhar com cuidado, a resposta é não. Mas isso então implica que o animal não tem uma alma? Ou se ela tem uma alma, então é só diferente da alma humana? Essas questões todas, o Kardec ele não deixa passar em branco. E ele vai escrever vários artigos na Revista Espírita, e a gente está no segundo livro. E lá no Livro dos Espíritos, ele começa a fazer um ensaio sobre a alma dos animais. Mas essa questão só vai se resolver mais adiante, já em 1860, 62, 60, mais para frente, né? 65, em outros artigos. Mas nós já trouxemos algumas coisinhas aqui, só para a gente ir pensando um pouquinho. Então, nós escrevemos esse artigo aqui, Alma dos Animais, indicando exatamente a pergunta de número 30, né? Para compreender a questão da alma dos animais e sua individualidade, segundo Kardec, é preciso distinguir o que ele trata em O Livro dos Médiuns, aspecto fenomênico, do que desenvolve em O Livro dos Espíritos e na Revista Espírita. Por quê? Porque aqui no Livro dos Médiuns ele está tratando aspecto do fenômeno, mas no Livro dos Espíritos e na Revista Espírita ele está tratando do aspecto ontológico e evolutivo. Por isso que eu falei, aqui, né, é uma continuidade do que ele já vem desenvolvendo. Ele não dá todas as respostas ali. A gente levanta várias questões quando a gente lê esse artigo. Mas para ele ficar completo, nós precisamos ler toda a obra de Kardec. Por isso que eu falo, a gente antecipou um pouco a questão, né? Então, alguns pontos fundamentais baseados nas obras fundamentais. Primeiro, os animais possuem uma alma? Sim. De acordo com as fontes, quando a gente fala fonte aqui, a gente está se referindo às obras fundamentais. E não é só as 5 obras, a gente está falando também da Revista Espírita, né? Então, de acordo com a obra de Kardec, com o ensino superior dos espíritos, com o ensino dos espíritos superiores, os animais possuem um princípio independente da matéria que sobrevive ao corpo. A gente encontra isso nas questões 597 e 597A do Livro dos Espíritos. Kardec afirma que se pode chamar a este princípio de alma, dependendo da definição que se dê à palavra, embora seja uma alma inferior à do homem. Porque a gente vai ver no Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, lembram? Que ele vai falar exatamente sobre a definição de alma, que tem 4 definições. Por isso que ele fala aqui, dependendo de o que você chama de alma, você pode falar que o animal tem uma alma. O que você tem que ter em mente é que é uma alma inferior à do homem. Segundo, a alma do animal é individualizada? Esta é a distinção central. Individualidade versus consciência do eu. O princípio inteligente dos animais possui uma individualidade, porque cada ser, né, é uma individualidade, mas não tem a consciência de si mesmo, o eu, né? Enquanto o espírito humano é um ser que pensa e age por sua livre vontade, o princípio inteligente do animal permanece em estado latente após a morte. O retorno à massa. Após a morte,
o princípio inteligente do animal retorna a uma massa ou reservatório comum, o elemento inteligente universal, de onde novos seres retiram a porção necessária. No entanto, em outras passagens, menciona-se que em animais mais avançados já existe um início de individualização. Porque isso não se dá só entre o animal e o homem, essa transição, né? A gente vai ver isso nos minerais para o vegetal, do vegetal para o animal. Lembra que o próprio Kardec dá o exemplo das plantas carnívoras como um ser em transição, né, de um estágio vegetativo para um estado já mais animal, né? Isso também há, né, nos animais. Então, aqui, como ele coloca, a individualidade, sim, possui, né? Mas quando o ser humano ele morre, ele conserva a sua consciência. Por isso que ele vai para a erraticidade. Porque lá ele vai, né, trabalhar a consciência dele. O animal não tem essa consciência. Então, o que que ele vai fazer na erraticidade? Ele vai ficar pensando, em quantos pneus de carro ele mordeu quando ele era cachorro? Não. Ele se torna uma massa. E quem trabalha essa massa são os espíritos superiores. A evolução do princípio inteligente. Kardec desenvolve a ideia de que nada da natureza é estático e que o princípio inteligente passa por um processo de elaboração. Gestação na animalidade. O princípio inteligente se elabora, individualiza-se pouco a pouco e ensaia para a vida nos seres inferiores da criação, como está lá no Livro dos Espíritos, 607A. Transformação em espírito. Após passar por uma série de existências que precedem o período de humanidade, o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É apenas neste estágio que nasce o livre-arbítrio, a consciência do futuro e a responsabilidade pelos seus atos. Quarto, entendendo a resposta do capítulo 6º de O Livro dos Médiuns, que é a questão número 30, né? A questão visa combater dois erros específicos da época. Metempsicose, a crença de que o espírito humano pudesse reencarnar no corpo de um animal como punição. Kardec é enfático. O espírito não retrograda. O homem não volta a ser animal. Animais como médiums. Kardec esclarece que animais não são médios no sentido humano, pois não possuem o cérebro equipado com os elementos necessários, palavras, signos e ideias complexas, para traduzir o pensamento dos espíritos. Então, por isso que a gente colocou aqui no início do artigo, né? Tem que entender qual é o propósito que ele está tratando aqui no livro dos médiuns, fenomênico. E nas outras obras, o aspecto ontológico, né? Resumo da diferença. Característica: alma do animal, espírito humano. Característica: natureza. Alma do animal, princípio inteligente em elaboração. Espírito humano, princípio inteligente individualizado. Consciência no animal, instintiva sem consciência do eu. Espírito humano, plena consciência de si e do futuro. Livre-arbítrio, do animal limitado às necessidades materiais. No espírito humano, amplo e base de responsabilidade moral. Pós-morte, animal, reutilização quase imediata, sem erraticidade. Então, não existem animais na erraticidade. Espírito humano, estado de erraticidade, escolha de provas, é onde que ele vai fazer todo o seu processo de retorno à vida material para continuar o desenvolvimento espiritual. Portanto, os animais têm alma, mas ela ainda não atingiu o grau de maturidade e as faculdades que caracterizam a individualidade espiritual plena, o espírito, estágio que só é alcançado ao ingressar no período de humanidade. Bem, agora nós trouxemos mais algumas coisas aqui, ó. Animal não ficam em estado de erraticidade. De acordo com os espíritos superiores, os animais não ficam em estado de erraticidade da mesma forma que os seres humanos. A erraticidade é definida na doutrina espírita como intervalo entre as encarnações de espíritos que possuem livre-arbítrio e consciência de si mesmos,
o que lhes permite estudar o passado e planejar o futuro. Aqui estão os detalhes sobre o que ocorre com o princípio inteligente dos animais após a morte, conforme as obras de Kardec. Primeiro, reencarnação quase imediata. Diferente do homem, que pode passar longos períodos no mundo espiritual refletindo sobre suas obras, o princípio inteligente do animal é utilizado quase imediatamente após o desencarne. Não há para eles o tempo de espera ou de escolha que caracteriza a erraticidade humana. Segundo, a ausência de vontade própria na transição. Como os animais não possuem a faculdade de pensar e agir por vontade livre no sentido espiritual, eles não permanecem errantes por iniciativa própria. O destino desse princípio inteligente é coordenado por espíritos incumbidos dessa tarefa, que o classificam e o encaminham para novas existências. Terceiro, retorno à massa. Após a morte do corpo físico, o princípio inteligente do animal retorna a um reservatório ou massa comum. Cada novo animal retira dessa massa a porção da inteligência necessária para a sua espécie e nível de desenvolvimento. Não é que o cachorro vai lá e cata a sua parte e encarna. A gente sabe que aqui o contexto é todo o trabalho dos espíritos superiores que estão coordenando esses seres em desenvolvimento, que são os tutores desses seres, né? Quarto, a crisálida espiritual. O período entre a morte e o novo nascimento do animal é descrito como um estado de trabalho latente, comparado a uma crisálida espiritual. Nesse estado, o ser se elabora e se prepara silenciosamente para a próxima etapa evolutiva, sem a consciência do eu ou a interação social que os espíritos humanos experimentam na erraticidade. Inexistência de espíritos de animais no espaço. Allan Kardec afirma categoricamente que não existem espíritos de animais errantes povoando o espaço de modo persistente. Embora o princípio sobreviva, sua passagem pelo estado não corpóreo é tão rápida e voltada para a reabsorção, reencarnação, que é considerada quase nula para fins de comunicação ou observação no mundo invisível. Em resumo, enquanto a erraticidade humana é um estado de liberdade e aprendizado consciente, o estado pós-morte do animal é um processo automático e dirigido, voltado inteiramente para o prosseguimento imediato de sua elaboração rumo à humanidade. E aqui, meus amigos, né, eu explorando um pouquinho a paciência de vocês, eu lembrei que no final desse artigo, eu lembrei que algumas pessoas, mesmo com todos esses argumentos, algumas pessoas me falaram, não, mas na Revista Espírita, e nós inserimos aqui para encerrar fazer o resumo do nosso artigo, que não é um artigo final, porque esse assunto ó, vai ser mais desenvolvido quando a gente estiver avançando um pouco mais nas obras de Kardec. Então, eu coloquei aqui assim, uma pergunta que foi a que eu escutei e a gente tenta responder da seguinte forma. O que dizer sobre relatos obtidos através de alguns médiuns da existência desses animais na erraticidade, inclusive utilizados pelos espíritos errantes nas imersões em regiões densas do plano espiritual? Entendem por que eu falei que o Kardec, quando fez aquela pergunta, que parecia que ele estava repetindo, ele só estava mudando o objeto, né? Aqui a resposta já foi dada aqui, mas a gente levanta e muda o objeto, mas continua na mesma pergunta, né? Porque se já falou que não tem animais na erraticidade, não haveria necessidade dessa pergunta. Mas aqui o objeto é relatos obtidos, não só de médiuns, né? Mas de espíritos, dizendo, né? Noticiando que existem esses animais, e inclusive eles são utilizados para fins de imersões em regiões densas, como cavalos ou águias que comem aqueles fluidos impuros, aquela coisa que mais parece é, um conto de história de fantasma do século XVII da Inglaterra, né? Com base nas obras de Allan Kardec,
e nas comunicações dos espíritos. A existência de animais no mundo espiritual e sua suposta erraticidade devem ser compreendidas sob a ótica da lei do progresso e das propriedades do perispírito. Como as obras fundamentais tratam esses relatos e os mecanismos que explicam tais visões? Primeiro, a natureza do estado errante nos animais. Reutilização imediata, estado latente, inexistência no espaço. Aqui eu estaria sendo redundante, porque eu estaria repetindo o que já foi dito lá em cima. Então aqui eu só trouxe os tópicos, né? A argumentação já foi colocada lá. Segundo, aparições e formas animalescas. Relatos mediúnicos de animais em regiões densas ou junto a espíritos são frequentemente explicados por dois fenômenos: ideoplastia, criações fluídicas, que são o quê? O pensamento do espírito pode criar objetos e formas fluídicas que são reais para o mundo espiritual. Um espírito pode criar aparência de roupas, armas ou animais por um ato de vontade ou hábito instintivo, mas não significa que exista um animal. Existe uma criação fluídica, que é fruto do pensamento e da vontade do espírito. Metamorfoses do perispírito. Espíritos inferiores podem assumir aparências animalescas ou fantásticas para assustar ou exercer vingança. Nesses casos, a forma animalesca é apenas uma aparência momentânea e não a encarnação real de um espírito em um animal. Linguagem simbólica. Muitas vezes, visões de animais em regiões de sofrimento são representações das paixões e instintos baixos do próprio espírito, que se materializam em sua envoltura fluídica. Terceiro, exceções em mundos superiores. Então, a gente foi até aí, ó. Por exemplo, em Júpiter. Os espíritos superiores mencionam que em mundos mais avançados a situação dos animais é diferente. Eles são servitores inteligentes. Em mundos como Júpiter, os animais são mais desenvolvidos, possuem linguagem e são encarregados de trabalhos manuais, servindo como servidores inteligentes dos homens. Vínculos afetivos. Nesses mundos, a vontade de um espírito pode atrair animais que lhe dedicaram afeição em vidas anteriores. Mas isso ocorre dentro de uma estrutura de progresso planejado e não em uma erraticidade desordenada. Quarto, manifestação e a percepção animal. Sobre relatos de animais que aparecem interagir com o além, como o caso do cão que reconhece o dono evocado. Isso está numa revista espírita em maio de 1880, que a gente vai detalhar aqui embaixo. Percepção de fluidos. Os animais possuem uma sensibilidade orgânica fina, olfato e percepção magnética, que lhes permite pressentir ou até ver espíritos, mas não significa que eles próprios sejam médios no sentido humano da palavra. Para a doutrina espírita clássica, e aqui eu até coloquei clássica, né? Porque de que espiritismo estamos falando, né? A presença de animais em regiões densas do plano espiritual é geralmente atribuída a formas criadas pelo pensamento de espíritos inferiores ou a aparências assumidas por eles. O princípio inteligente, animal, por não possuir ainda o livre-arbítrio e a consciência plena, não permanece errante por vontade própria, sendo seu ciclo de renascimentos controlados por leis automáticas de progresso. E aqui encerra, né, o nosso artigo. E aqui eu vou deixar esse artigo, a gente vai deixar tudo aqui na descrição do vídeo, né? Mas aqui só para a gente fazer rapidamente uma fala sobre o cão que reconhece o dono. Na Revista Espírita de Maio de 1860, o Kardec está fazendo as anotações das comunicações recebidas na Sociedade Espírita, né, de Paris, e numa dessas muitas comunicações, ele anota essa comunicação e ele fala: olha, esse daqui é um caso que merece ser estudado, né? Justamente pelo fato da mediunidade de animais, essas coisas todas, né? E ele separa isso para fazer um estudo mais profundo. Em junho de 1860, a gente vai encontrar mais duas menções. E na segunda menção, ele vai pegar o caso e aí sim ele vai fazer um estudo, né?
O caso é um relato enviado de Marsella por um senhor chamado George G., em maio de 1860, e posteriormente estudado por Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Este episódio é um dos registros mais citados nas fontes para ilustrar a sensibilidade dos animais em relação ao mundo espiritual. Aqui estão os detalhes do que aconteceu e a explicação dada pelos espíritos. O caso do cão de Marsella. O contexto. Um jovem faleceu e sua família, que incluía 3 irmãs médiums, costumava evocá-lo quase diariamente utilizando uma cesta, que era aquele instrumento, né, para fazer a psicografia, né? A interação. Sempre que o espírito era chamado, um pequeno cão que fora muito apegado ao rapaz saltava sobre a mesa e começava a farejar a cesta, emitindo pequenos gemidos de reconhecimento. A mensagem. Na primeira vez que o fenômeno ocorreu, a cesta escreveu espontaneamente a frase: Meu bravo cachorrinho que me reconhece. A explicação espiritual. Kardec submeteu o fato ao exame dos espíritos para entender se o animal de fato via o dono ou se era apenas uma coincidência. As conclusões foram as seguintes: percepção de fluidos. O espírito do jovem, Sr. H., confirmou que o cão o percebia devido à extrema finura de seus sentidos e à sensibilidade ao fluido magnético, o que permitia ao animal, entre aspas, adivinhar ou até ver a presença do espírito. Vontade e instinto. Segundo a instrução do espírito Charlotte, o cão possuía uma organização particular que o permite compreender o homem e perceber sua alma. Outro guia explicou que, embora o perispírito não tenha o odor material do corpo, porque o cachorro não poderia perceber, né, pelo cheiro, né, porque o perispírito não emite nada, não é corpo físico, né, é, não tem o odor material do corpo, a vontade do espírito atua sobre as fibras nervosas do animal, que entra em relação direta com os seres do além. É a mesma explicação de Mesmer para o efeito do magnetismo, que é a sintonia através da onda, e o que permite essa sintonia é o fluido cósmico universal. Não estamos falando de nada material, né? A visão animal, a visão entre aspas, né? Foi esclarecido que o cão é intuitivo e percebe as aparições, sentindo frequentemente terror diante delas, pois sua faculdade perceptiva é muito mais desenvolvida que a visual. Se ele não tem o livre-arbítrio, o que ainda o guia é o instinto, né? É a intuição. Bem, conclusão sobre a tal mediunidade animal, porque aqui a gente não está falando sobre se ele está na erradicidade ou não, mas também a faculdade mediúnica, né? Embora esse caso mostre uma interação clara, as fontes esclarecem que os animais não são médios no sentido humano do termo. Eles não possuem a inteligência necessária para interpretar e transmitir o pensamento dos espíritos. O que ocorre é uma sensibilidade orgânica aos fluidos e a presença espiritual que permite a eles reagir àquilo que os sentidos humanos comuns não captam. Eu fico me questionando. Eu acho que a melhor coisa é suspender o meu juízo a respeito dos animais. Vou explicar por quê. É, na revista Espírita, fala que, na verdade, em Júpiter, os animais servem os seres humanos de lá, né? Mas se eles servem, é porque eles têm uma inteligência muito mais aprimorada do que os nossos animais aqui na Terra. Então, não é simplesmente o desenvolvimento do princípio inteligente. Talvez tenha outra coisa aí incluída. Porque, na verdade, para executar certas tarefas, é imprescindível uma inteligência um pouco maior. Será que eu estou errado? Eu penso que já é um estado de transição, sabe, Fernando? Nesses mundos mais evoluídos, tudo evolui, né? Tudo progride. Então, os animais estão nesse processo de progressão,
mas não são, nunca vão se igualar ao ser humano, porque os espíritos que habitam ali estão também num nível de evolução muito maior também. Então é tudo relativo, proporcional, É porque né? esses Então, homens que estão em Júpiter, por exemplo, a gente tem que lembrar que está todo mundo encarnado, tá? Então, só que esses homens que estão encarnados, a humanidade de lá, por exemplo, já tem um corpo mais sutil. Então, eles já não pegam mais no pesado. Quem faz esse pesado são os animais. Só que os animais, eles também já desenvolveram a ponto de criar essa inteligência. é isso aí. Então, eu vejo aí, ao contrário que você fala que não vê, né, não simplesmente o desenvolvimento do princípio inteligente, não, é o desenvolvimento contínuo, É, isso. porque o final desse desenvolvimento é a individualização, né? Então, eles estão no processo. Você lembra que eu falei É, da planta carnívora, né, que a gente usa muito com uma transição do vegetal para o mineral? Esses animais em Júpiter, eu estou chutando, né? Porque eu não sei até onde vai isso, né? Mas ali você pode pensar que é uma transição, eles já estão fazendo a transição. Eles estão desenvolvendo a inteligência e mais tarde vem o livre-arbítrio. Lembra que sempre vem primeiro a inteligência, né? Aí eles vão ter uma experiência individualizada, vão passar, usar toda essa inteligência, daí desenvolver o critério moral e aí obter o livre-arbítrio. Porque eu fico pensando, para comigo, o seguinte, em planetas muito mais evoluídos, né, que Júpiter, por exemplo, certo? É, esses animais não começam a ter uma vida da erraticidade, porque a inteligência deles já desenvolveu um pouco mais. Mas continuam sendo animais. eles só vão ter individualidade, Fernando, e consciência de si a partir do espírito humano. É. Só aí. É. Assim Enquanto como, E a, tiver e a, assim como a organismo planta, bom, assim como a inteligente, planta carnívora, ela vai continuar sendo vegetal, né? Ela nunca mas vai a se tornar. transição, mas a transição não faz, porque isso não ocorre de repente. Isso vai sendo feito aos poucos. Então, na verdade, essa vida, apesar de limitada, começa a existir um pouquinho da erraticidade, porque se a acredito que não. inteligência do animal vai se desenvolvendo, Acredito que é, não, não. Acredito que não. Eu acredito que não, é, porque ele jamais, ao retornar ao plano espiritual, ele não tem consciência de si. É como disse Kardec, o eu não existe ainda. A individualidade do eu, o espírito humano, o espírito humano, né? A individualidade, o espírito, a alma, né? Independente do grau de desenvolvimento que esses animais estão, eles vão continuar sendo animais e não vão ter uma erraticidade. Porque a erraticidade é só a partir da alma humana. Agora, é só isso é só isso que eu Também. assimilei. Agora, Eu como é também. que isso ocorre e onde que ocorre? Os próprios espíritos falam para Kardec que é a individualização, né, do princípio inteligente. Ele fala, não vou nem explicar para você que você não vai entender nada. São os espíritos superiores é que Então, na sabem. verdade, é uma lacuna que a gente tem. Então, pelo que eu leio, a única coisa que, no meu ponto de vista, eu acho que independente. Por quê? Porque ele tem que chegar num determinado grau para passar para o outro. Ele não vai fazer isso antecipadamente, porque obedece-se a uma lei, né? Então, essa lei uhum, diz que você vai ter que andar de 0 até a escala de 1.000. Ah, mas já 900? Não, tem que chegar em 1.000. não, Chegou em 1.000, você individualiza, depois você ainda tem mais centenas de encarnação para você conquistar o livre-arbítrio. Por isso que a resposta dos espíritos sobre a individualização é a distância da alma do homem, a distância da alma do animal para o homem está
assim como a do homem para Deus, uma coisa assim, né? Então, quer dizer, a distância que eles estão de nós, né? Mas você já vai ver nesses outros mundos como tem, inclusive na Revista Espírita, se vocês não viram ou não participaram, dá uma olhada lá na gravação da Revista Espírita que a gente fala sobre Júpiter. Eu trouxe até os desenhos. Aqueles desenhos eu achei no museu. E lá tá os animais se divertindo em Júpiter, né? Então você já vê que eles têm características humanas. Lógico que é um desenho, né? Mas é aquilo que foi a representação dos animais em Júpiter. Mas agora, te falar como é, quando é, onde é, se Kardec não Aí soube é dizer, possível. imagina eu, né? Então, meus amigos, mais uma vez agradecendo a presença de vocês, agradecendo o estudo de hoje. Lembrando que na próxima semana nós continuaremos essa temática de Kardec que é tão importante e tão interessante, né, de nós compreendermos. Um beijo no coração de todos e até o próximo estudo.